Imagina você recebendo 83 mil por mês na sua conta. Imagina que isso é uma renda passiva, ou seja, esses valores caíram na sua conta somente como um rendimento dos seus investimentos. Isso é o que acontece se você recebe 1 milhão de dividendos por ano. Quer entender melhor como isso funciona? Então fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar com números como você pode chegar em 1 milhão de dividendos por ano investindo R$500 por mês. O meu nome é Leonardo Almeida, eu sou especialista de investimento certificado. E antes de mais nada, clica no botão de gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as próximas notificações dos vídeos que eu soltar. Tudo isso mostra para o YouTube que esse assunto te interessa e vai me incentivar a fazer mais vídeos como esse para o canal. Então vai lá, já clica no botão de gostei e se inscreve agora. Bom, mas primeiro de tudo, o que são dividendos? Os dividendos nada mais são do que os pagamentos que as empresas fazem para os seus acionistas. Bom, mas para explicar um pouquinho melhor para você, o que acontece é que quando você compra uma ação, você nada mais está fazendo do que comprar uma participação naquela empresa. E você realmente compra uma participação, você vira um sócio daquele negócio. E sendo um sócio, você tem direito a alguns benefícios, como por exemplo o recebimento de dividendos, que são pagamentos que literalmente caem na sua conta e são uma distribuição dos lucros daquele negócio. Veja, cada empresa pode escolher o quanto quer distribuir de dividendos para os seus acionistas, respeitando o mínimo de 25% do lucro, que é uma regra imposta dentro do mercado. E dentro do mercado de bolsa de valores, nós vamos ter empresas que pagam dividendos de forma mensal, 3 vezes por ano, 2 vezes por ano, 1 vez por ano e por aí vai. Ou seja, a empresa tem o poder para decidir o quanto que vai ser distribuído dentro de quanto tempo para os seus acionistas. E vale para você fazer uma análise das empresas da bolsa para decidir quais que são mais interessantes para você. Quando você for fazer essa análise, você pode olhar algumas métricas, como por exemplo a mais famosa nesse caso, que é do Dividend Yield. O Dividend Yield é uma porcentagem que diz o quanto aquela empresa distribuiu no último ano com relação ao preço da ação no mercado. Então no Dividend Yield nós pegamos os dividendos e dividimos pelo preço da ação. E isso nos dá uma porcentagem do quanto aquela empresa está pagando com relação ao seu preço. É importante salientar que o Dividend Yield não necessariamente prevê o quanto a empresa vai pagar no futuro, e sim é um número que mostra o quanto ela pagou no passado. Então, cuidado para não cair numa armadilha de ver um dividend yield alto e achar que aquela empresa vai estar sempre pagando aqueles dividendos altos. Mas a empresa permanecendo pagando a mesma quantidade de dividendos, você pode utilizar essa métrica para saber o retorno que você vai ter em investimentos com a sua aplicação naquela ação. Ou seja, um dividend yield, por exemplo, de 10% ao ano, vai indicar que você vai ter um retorno de 10% com essa aplicação somente com o pagamento de dividendos. Outra métrica que é bem legal de se olhar com relação ao pagamento de dividendos é o Dividend Payout. Aqui esse indicador vai te mostrar o quanto do lucro líquido da empresa ela paga em forma de dividendos. A gente sabe que o mínimo que uma empresa pode pagar é 25% do seu lucro. Mas tem empresas que podem acabar decidindo por pagar mais em algum determinado período, quando tiveram lucros muito altos, recebimentos extraordinários, e as empresas podem sim escolher distribuir isso para os seus acionistas. Então muitas vezes você vai ver empresas que tiveram um ciclo muito bom e vai querer acabar remunerando aqueles acionistas que investiram na empresa antes, com um pagamento um pouquinho mais gordo de dividendos. Se você quer entender mais a fundo como funcionam esses indicadores e como é que você pode fazer para analisar ações para investir nas ações corretas, eu te indico clicar no primeiro link na descrição que tem um conteúdo grátis que eu mesmo fiz para você aprender a investir em ações do zero. É só pegar, é grátis. Agora falando sobre a melhor estratégia com relação a dividendos dentro do mercado de ações, é sempre o reinvestimento desses dividendos. Isso quer dizer que você deve pegar os dividendos que caem na sua conta e aplicar novamente naquela empresa, independente do preço que essa ação esteja no mercado. Isso vai fazer com que no longo prazo você tenha melhores rendimentos e consiga aumentar cada vez mais o seu montante. Então, por exemplo, digamos que você investiu R$1.000 em uma empresa e ela paga 10% de dividendos por ano.
você vai ter tido um retorno de R$100 no primeiro ano com a aplicação de R$1.000. Se você pegar e reinvestir esses dividendos de volta nessa empresa, você concorda comigo que agora você vai ter R$1.100 investido nesse negócio, sendo que esses R$100 você nem necessariamente teve que trabalhar ou desembolsar esses valores para conseguir investir na empresa. No próximo ano, se a empresa continuar pagando os mesmos 10%, agora você vai receber 10% sobre os R$1.100 e a quantidade de dividendos vai aumentar para 110. Você percebe o que acontece aqui? Aqui você está trabalhando com o reinvestimento desses dividendos e o seu montante, o dinheiro que você tem de patrimônio aumenta cada vez mais. E aqui nesse exemplo eu só estou considerando que você simplesmente está reinvestindo o dinheiro que a empresa te pagou. Nesse exemplo você nem teve que pegar dinheiro do seu bolso para colocar na empresa. Então imagina o resultado que você teria se você também pegasse e investisse mais nessa ação durante esse período. As ações têm o poder de colocar os juros compostos ao seu favor. E eu vou te mostrar ainda dentro desse vídeo com os números como é que funciona esse efeito dos juros compostos com o tempo. Mas eu quis te trazer esse exemplo para você primeiro antes entender qual é a lógica por trás disso e você entender que você precisa do tempo ao seu lado para conseguir fazer com que o seu montante multiplique cada vez mais. Mas agora vamos para um exemplo real para você entender como é que isso funcionaria na prática dentro do mercado de ações. Eu vou pegar o exemplo de uma empresa que é conhecida como uma boa pagadora de dividendos, que é a Taesa, negociada com o código de TAI11. Já deixando a dica para você aqui, a Taesa ela é do setor elétrico e a maior parte das empresas do setor elétrico já são empresas consolidadas e essas empresas elas não visam mais um crescimento necessariamente e por isso tendem a distribuir mais dividendos para os acionistas. Elas são mais focadas realmente nessa distribuição de dividendos, até porque as empresas do setor elétrico têm uma previsibilidade muito grande de pagamentos, o que gera uma estabilidade de receita e faz com que tenham também uma estabilidade no pagamento desses dividendos. Então fica a dica para você caso você esteja procurando boas pagadoras de dividendos também. Bom, a Taesa, no dia que eu estou gravando esse vídeo, tem um dividend yield de 10,36%. Ou seja, você vai ter um retorno de acima de 10% ao ano investindo nas ações da Taesa. E agora eu vou considerar que você começou exatamente com R$0 e você começou a investir R$500 por mês na ação da Taesa. Eu coloquei esses números numa calculadora de juros compostos e nós vamos ter aqui no final do primeiro ano você vai ter um valor total investido de R$6.000 e com o retorno dos juros dentro desse um ano você vai conseguir finalizar o ano com um valor de R$6.279,83. Ou seja, você investiu R$6.000 do seu bolso e R$279,83 foi o retorno que você teve só com os juros, somente com o pagamento de dividendos. E aqui você pode achar que talvez o retorno não seja tão impressionante, mas fica comigo que eu te garanto que os valores vão começar a ficar mais interessantes. Agora eu joguei para 5 anos e em 5 anos você já vai ter tido um valor investido de R$30.000, mas o total que você vai ter vai ser um valor de R$38.614,70. Então olha só, aqui agora nós tivemos um retorno de dividendos de mais de R$8.000 no período de 5 anos. Então olha o salto que a gente deu e a única coisa que eu alterei aqui foi o prazo que nós ficamos investindo. Vamos jogar um prazo um pouquinho maior? Prazo de 10 anos. Bom, no prazo de 10 anos nós vamos ter um valor total investido de R$60.000 e o valor total que nós vamos ter com essa aplicação vai ser um valor de R$101.828,38. Aqui nós já estamos falando de mais de 40% do valor do seu patrimônio somente de dividendos que você recebeu no período. Se a gente seguir para o prazo de 20 anos, nós vamos ter um valor de R$120.000 investidos e um total de R$374.000 e mais de R$250.000 somente com dividendos que você vai ter recebido nesse período. Aqui no período de 20 anos o efeito interessante acontece, porque você vê que o total que você recebeu de dividendos já ultrapassa tudo que você investiu nessa aplicação na representação do seu patrimônio total. Ou seja, nesse valor total de patrimônio que nós juntamos aqui, a maior parte
é de renda passiva, é de dividendos que você recebeu. Mas vamos continuar? Bom, para o prazo de 30 anos, nós temos aqui um valor total investido de 180 mil e nós já temos um patrimônio total aqui de R$ 1.106.029,16. E aqui nós já ultrapassamos a barreira de 1 milhão de patrimônio. E aqui nós chegamos numa quantidade de 926 mil de dividendos durante todo esse período. Em 40 anos, valor total investido R$ 500 por mês é de R$ 240 mil e nós temos um patrimônio total de R$ 3.065.864,52. Ou seja, isso equivale a mais de 2 milhões e 800 somente de dividendos durante esse período. 50 anos, nós temos um total investido de R$ 300 mil que nós desembolsamos e um patrimônio de 8 milhões e 300. Ou seja, aqui nós temos basicamente 8 milhões que nós recebemos somente de dividendos durante todo o período. E finalmente, aos 52 anos, nós chegamos então a valor de patrimônio de R$ 10.143.985,26, o que vai acabar nos gerando uma renda passiva no próximo ano de 1 milhão. Ou seja, vai nos pagar 1 milhão de dividendos dentro do próximo ano. Você percebe o que aconteceu aqui? No início, o dividendo que a gente ganhou foi muito baixinho, mas conforme a gente foi tendo consistência e investindo mês a mês e reinvestindo esses dividendos, a gente acabou com o tempo aumentando cada vez mais o nosso montante. E esse é o segredo. Veja, talvez 52 anos seja um prazo muito longo realmente, mas a mensagem que eu quero passar aqui é que você deve começar de alguma forma. Talvez você acabe não chegando no patrimônio de 10 milhões, mas você concorda comigo que você vai estar bem melhor se você começar a aplicar agora do que se você simplesmente não aplicar nada? Começa o quanto antes a investir e vai aprendendo e se aprimorando durante o caminho, porque pessoal, isso daqui é matemática pura, eu simplesmente joguei os valores na calculadora. Então é fato de que você pode conseguir esses resultados aplicando esses números na prática. E aqui, se você quiser, você pode também alterar alguns valores que eu passei. Porque atualmente essa taxa de juros que eu estou utilizando aqui como exemplo no vídeo é uma taxa de juros conservadora. Ou seja, você pode ter rendimentos ainda maiores do que o que eu apresentei nesse vídeo. Além disso, é óbvio dizer que se você aplicar um valor maior todo mês, esses números aqui vão se tornar maiores muito mais rápido. Então tudo depende da sua situação de vida, depende se você pode aplicar mais ou menos. E quanto mais você aprender sobre investimentos, maiores vão ser os seus retornos. Ou seja, maior vai ser essa taxa de juros que vai acabar trabalhando para você. Então, para aprender a investir melhor, eu fortemente recomendo que você pegue o material gratuito que eu criei. É um e-book que te ensina a investir em ações do zero, se você for um total iniciante. E mesmo para você que já investe também há algum tempo, esse conteúdo vai ser interessante também. Então clica ali no primeiro link da descrição para pegar grátis esse conteúdo. Meu nome é Leonardo Almeida, sou especialista de investimento certificado e nos vemos no próximo vídeo.